prometi, agora eu vim cumprir. Bora mostrar todos os jogadores que já estiveram em algum momento no departamento médico desde a chegada de Dorival Júnior. Vamos conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube na TNT Esportes Brasil e agora há um pouquinho mais de um mês estou me aventurando aqui também nesse canal no YouTube. Não repara, o cenário ainda não é fixo, estamos em fase de adaptações. Te aproxega, te inscreve e se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Se tiver gostado muito e entender que faz sentido, manda pra alguém, até porque tô sabendo que o assunto do vídeo de hoje tem sido tema recorrente de discussões e de preocupações do torcedor do Corinthians, que já há alguns meses tem reparado que semana após semana o departamento de comunicação do clube avisa a imprensa e consequentemente avisa também os torcedores de alguma nova baixa. Algum atleta que por determinado tempo vai ficar afastado dos gramados. E aí me chama atenção porque isso está se intensificando aparentemente, né, pelo menos num visual de uma memória recente, de um recorte de uma memória recente, os números parecem realmente eles estarem aumentando consideravelmente nesse segundo semestre, e especialmente desde o início do começo do trabalho do técnico Dorival Júnior. Então, fui pensar quantas vezes será que o Dorival conseguiu ter todos os principais jogadores do Corinthians à disposição? Quantas vezes ele teve algum atleta titular ou passível de ser titular, né, uma peça importante do time, no departamento médico? E aí fui buscar. De abril, final de abril até agora, desde que assumiu o clube, o Dorival Júnior, em 16 oportunidades, não contou com alguma peça importante do time do Corinthians. Já começa que na estreia dele, quando ele assume o Corinthians depois da goleada para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele tem que montar o time para a Copa do Brasil, o jogo contra o Novo Horizontino, o Dorival já chega com 3 baixas. Ele já chega sem o Memphis, que tinha tomado uma pancada, né, ali na região da perna, do pé direito. Já chega sem o Gustavo Henrique, que estava fazendo um controle de carga. E já chega sem o Rodrigo Garro, que ele ainda estava naquele processo de tratamento intensivo, a gente pode dizer assim, da tendinopatia patelar, tinha ido para a Espanha, voltado para o Brasil, e ele ficou ali 2 meses afastado dos gramados, né. Então o Dorival já assume, na estreia, beleza, era um jogo considerado acessível, e também era um primeiro jogo de uma fase de mata-mata, sem 3 jogadores titulares, Gustavo Henrique, Memphis e Garro, beleza? Quando a gente pensa no Gustavo Henrique, e só lembrando para quem não sabe, eu prometi que ia fazer um levantamento de todos os jogadores, o momento nos quais esses jogadores ficaram fora, para mostrar a dificuldade que o técnico Dorival Júnior vem encontrando para ter realmente o elenco. O elenco não é vasto, o elenco é enxuto, a gente fala, mas o Corinthians tem ótimos jogadores à disposição. Só que o Dorival, ainda assim, nesse contexto, está encontrando dificuldade de ter todos esses ótimos atletas atuando juntos, beleza? Gustavo Henrique era uma das baixas na estreia dele. Só que depois desse período de controle de carga, o Gustavo Henrique já passa pela cirurgia para correção de uma hernia inguinal. E isso a gente está falando de abril, ali 29 de abril, final de abril. E o Gustavo Henrique só volta a jogar em julho, porque, claro, tem a pausa para Copa do Mundo de Clubes da FIFA ali no meio do ano, né, entre junho e julho, mas fato é que o Dorival só vai contar com o Gustavo Henrique em 13 de julho no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Zagueiro titular do Corinthians e hoje mais do que nunca titular desse time do técnico Dorival Júnior. Nesse período, o Gustavo Henrique ele perdeu 11 jogos. 11 jogos, beleza? Sem o Dorival Júnior poder contar com ele, ok? Aí logo em seguida ele joga esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele volta a fazer mais um período de controle de carga, fica fora, por exemplo, do jogo contra o São Paulo, derrota por 2-0 do Corinthians no Morumbi, tá? O Gustavo Henrique ele tinha ficado um longo tempo fora, aí volta a jogar, o cara precisa realmente recuperar condicionamento físico, tá? A gente sabe o que acontece, então por isso logo em seguida ele volta a ser um desfalque. Quando a gente fala de Garro, o Garro ele ficou fora por 2 meses, ele sai ali na final do Campeonato Paulista, ainda era sob o comando técnico do Ramon Dias, e ele fica 2 meses, então final de março até o final de maio, ou seja, o Dorival Júnior, o primeiro mês inteiro dele, comandando o Corinthians, é sem contar com o Garro, beleza? Daí ele volta até, ele falou que ia encontrar uma dificuldade de emendar uma sequência de 3 jogos, mas o Garro volta conseguindo até fazer isso em dado momento, joga 5, 6 jogos por 90 minutos, aí depois sim, quando tem a situação ali de enfrentar um Palmeiras,
no Allianz Parque, uma possibilidade de enfrentar um Atlético Paranaense na Arena Baixada, aí sim o departamento de futebol do Corinthians, junto com o departamento médico de fisioterapia, fisiologia, entende que precisa fazer uma dosagem ali na carga do Garro, muito possivelmente por conta da tendinopatia patelar no joelho direito, mas ele fica à disposição até agora, dia 13, quando ele tem uma lesão na panturrilha, uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, beleza? Então a gente ainda não sabe quanto tempo agora o Garro vai ficar de fora. Aí o Memphis era uma das baixas do Dorival quando ele assumiu, ele fica ali fora por 5 dias, beleza? Nesses 5 dias ele perdeu só um jogo. Aí logo em seguida ele tem uma entorse no tornozelo, ele fica fora por 15 dias, perde 4 jogos. Eu lembrando que eu tô buscando a minha colinha, que são muitos números. Daí depois o Memphis tem uma lesão na coxa naquele jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Beleza? Foram 20 dias, naquele momento só 3 jogos fora, ok. E agora ele teve esse edema na coxa, no posterior da coxa direita, tá fora já, se a gente for considerar que ele ainda não voltou a treinar há uma semana, possivelmente não volte ainda contra o Sport, então entender quantos jogos ele vai perder, mas em princípio 2 jogos, Fluminense e Sport, beleza? E aí, claro, a gente pode botar um agravante que, pô, as lesões do Memphis, elas acontecem no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, são 2 jogos que ele perde agora, são 3 jogos que ele perde antes, mas ele perde um restante de jogos importantes, decisivos, né, no contexto de mata-mata. O Yuri Alberto, ele fratura a vértebra L1, né, da região lombar da coluna, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, e ali ele fica 2 meses fora, já com o técnico Dorival Júnior. Foram 7 jogos perdidos, tá? Sem contar com o artilheiro do time. E aí depois ele tem a cirurgia da hérnia, também assim como o Gustavo Henrique, para correção da hérnia inguinal, beleza? Fica 29 dias fora. E aí ele ainda não voltou a ser titular, que também é um agravante, porque o cara tá à disposição, ele voltou em 29 dias, mas Dorival ainda não tá podendo contar com o melhor Yuri Alberto, e vai ao encontro daquilo que eu falava sobre o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique teve essa dificuldade momentânea ali, porque, pô, tu fica muito tempo parado, tem que recuperar o condicionamento físico, até o Yuri, que é um cara muito de explosão, de alta velocidade e tal, então o Dorival conta com o retorno dele, mas não ainda o 100% dele, beleza? Ranieri, edema no músculo anterior da coxa direita, 1 semana fora, foi só desfalque do jogo contra o Racing do Uruguai. E aí em junho ele teve uma lesão no posterior da coxa esquerda, perdeu só um jogo que foi contra o Grêmio, aí depois teve a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e ele conseguiu se recuperar bem ali, beleza? Aí depois, 3 meses depois, em setembro, ele teve a mesma lesão no posterior da coxa esquerda. São agora, a gente está no dia 18, dia 1º, já são 17 dias, ele ainda não voltou, está no processo de transição física, não sabemos se ele vai ter minimamente condição, se ele treinasse amanhã e sábado, sexta-feira e sábado, normalmente, já finalizando o processo de transição, poderia aparecer entre os relacionados para o jogo contra o Sport. Já tô achando que não vai acontecer, o Ranieri deve estar sendo preparado para o confronto contra o Flamengo, ou seja, pode aumentar, passado esses 20 dias aí, o tempo, o terceiro período que o técnico Dorival Júnior vai ficar sem contar com o mesmo jogador, com o Ranieri. Aí tem o Maicon, que ficou 1 mês fora, perdeu 7 jogos em função de uma lesão muscular na coxa, mas também ele voltou bem, né? Quando ele voltou, já voltou sendo decisivo ali para situações até ofensivas do Corinthians, marcando gol. O Hugo, lateral, também é função da hérnia inguinal, 48 dias fora, 11 jogos sem conseguir estar à disposição. É um jogador reserva, verdade, talvez nem seja o segundo reserva, né, o reserva imediato, e sim mais o segundo reserva, mas ainda assim é um atleta que ficou fora sem o Dorival poder contar com ele, ok? Martínez, lesão na mão, 5 jogos fora, 33 dias ao todo, beleza? Carrijo, lesão ligamentar no joelho, também no jogo contra o Palmeiras, há 1 mês e 10 dias já que ele tá fora, e a gente sabe que essa previsão por envolver cirurgia de ligamento, ela demanda um pouco mais de tempo para o atleta voltar. Charles, quase 1 semana, desde sexta-feira passada, dores no joelho, não jogou contra o Fluminense, não vai jogar contra o Sport, então pode bater aí umas 2 semanas, talvez sem o técnico Dorival Júnior um pouco menos contar com o jogador. O André Ramalho, virose, ficou fora contra o Atlético Paranaense. Fora, assim, os eventuais desconfortos que os atletas têm, às vezes
não entram em campo ou para fazer um controle de carga ou por conta de um desconforto muscular, nada que preocupe muito, como por exemplo esse é o caso do Charles, né? Acho que o fato do Dorival ter um estilo de jogo que seja mais coletivo e que exija mais uma entrega tática e até defensiva dos caras de meio para frente ajude a explicar um pouco isso. O fato do grupo do Corinthians ser bastante enxuto e algumas peças elas precisarem jogar muito mais também explica isso. Ajuda a explicar isso, inclusive o GE trouxe ali a minutagem do Memphis, mesma quantidade de jogos dessa temporada e da temporada passada, ele tem quase mais de 1000 minutos a mais nessa temporada também. Ilustra como ele é importante nesse Corinthians, como é difícil abrir mão dele, porque nem sempre a peça de reposição agora do técnico Dorival Júnior vai estar à altura. Não sei se convenci vocês, se foi bastante, mas a gente pode conversar sobre isso. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre esse momento de crise, a gente pode dizer assim, no departamento médico do Corinthians, já que com frequência o técnico Dorival Júnior está precisando lidar com desfalques por conta de aspectos físicos. Chegou até que não está inscrito ainda, te inscreve-se no final desse vídeo. Se tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar aqui o botão do joinha, se entender que faz sentido, manda pra alguém. Beijo, tchau!